quando a luz resplandecente de Jesus iluminar o céu, quando o som da sua voz chamar o nome de quem é fiel, bem mais forte que a explosão de uma bomba nuclear, é o som da voz de Deus quando a igreja chamar. E o som celestial da sua voz se traduzirá para todos os dialetos da terra, porque Deus tem o poder sobrenatural da transformação na mente humana. Ele mesmo falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem-o. Portanto, quando ouvirmos a sua voz, subiremos e estaremos para sempre com ele no céu. No impacto profundo das ondas sonoras produzidos pela boca de Deus, haverá literalmente uma transformação no corpo de quem for escolhido seu, começando no interior de cada célula, a super evolução na nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue, pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, o oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioleta vai poder. Você veio hoje na casa de Deus, que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está. Que bom que você veio. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, nas profundezas faz reservatórios.
Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. verdadeiro, fiel, santo nome do Senhor. Poder
Deus maravilhoso. A esse Deus lindo, que todos os dias tem operado milagres na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem nos dado a graça e a alegria de podermos sempre prestar esse culto de muito louvor a Deus, de muita glorificação ao nome do Senhor. Até porque o único Deus digno de culto é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Deus que nos ama de verdade, que nos garantiu a salvação para Deus. Aleluia. E é por isso que eu dou glória a Deus. Louvo muito o Senhor pela oportunidade que Ele está nos dando esse final de semana de podermos estar aqui com o pastor Lindomar, com os pastores, com os obreiros, com todos os irmãos que aqui estão servindo a Deus e amando Jesus. Obrigado de coração, pastor, pelo carinho, por tudo. Deus abençoe. Fico feliz demais. E hoje, obviamente, estou feliz porque a minha esposa está comigo, a nossa filhinha. A outra vez que eu estive aqui, nós havíamos passado a noite no hospital com a minha filhinha, com a nossa filhinha. Mas hoje Deus abençoou. Está tudo certinho, bem, feliz. Está bem até demais. Ela está gostando bastante, então nós estamos felizes. Irmãos, antes que a minha esposa louve o nome do Senhor, eu vou falar do nosso material que nós trouxemos. Para variar, eu esqueci de trazer a toalhinha, mas a minha esposa tem o projeto de gravar o primeiro CD dela. Na verdade, não é nem um CD, é um EP. Dá para colocar 4, 5 louvores e sai mais em conta financeiramente falando. Então, ela tem esse projeto, na verdade, é um sonho nosso. E para isso, a gente traga esses materiais, essas toalhinhas, na verdade. Os irmãos até já conhecem aqui, a outra vez que eu estive aqui, eu trouxe. E Deus nos abençoou muito em relação àquelas toalhinhas, com dizeres bíblicos, expressões proféticas, muito abençoadas, muito bom mesmo. São toalhas bonitas mesmo, sei que para secar o suor, para você que chora na presença de Deus, ou de alegria, você pode secar suas lágrimas. Amém? E eu trouxe aqui 4 temas de DVDs, um mais maravilhoso que o outro, do meu ponto de vista, é claro, é óbvio. São 10 horas de desenho bíblico para criança. Nós aprendemos que quem ganha uma criança salva uma vida inteira. Então talvez você não tenha filhos, mas você deve conhecer alguma criança. Eu duvido que existe uma pessoa aqui que não conheça uma criança. Então seria muito bom se você pudesse, obviamente, a investir numa criança. São 10 horas de desenho bíblico, só coisa da Bíblia aqui para aprender. Um dia um pai me falou, pastor Lindomar, que o filho dele só assistiu Chaves. Eu disse, nossa, é uma má influência. O Chaves é um atrasado, ele, o que. E a Chiquinha é um herê. Já viu que ela veste o casaco dela virado? Ela é um herezinho. É uma imitação de um herezinho. Aí tem uma bruxa chamada Bruxa do 71. E a bruxa tem um cachorro. Alguém sabe o nome do cachorro da bruxa? Satanás. Então é bem complicado. Então seria bom se nossas crianças pudessem crescer assistindo o desenho bíblico, aprendendo a palavra de Deus. Esse aqui é o que eu estou amando. Eu falei ontem à noite. Eu imprimi só o DVD para ser mais em conta, fazendo capa. Até quem adquiriu é para assistir mesmo. A capa. Os anos perdidos de Jesus. Os anos perdidos de Jesus. Na Bíblia nós temos dos 0 aos 12 anos. E dos 30 aos 33 e 6 meses. Não é verdade? Depois a gente não tem mais. A não ser os que estudaram, tem um acessinho até os 16 anos de Jesus. Porque quando Jesus tinha 16 anos, o pai dele, o José, o pai adotivo, faleceu. E Jesus foi obrigado a descer para a carpintaria da família, que ficava ali perto de Betânia, aquela região ali, e trabalhar na carpintaria de Jesus, do duplo de José, para sustentar a mãe, as irmãs, que eram algumas, e os irmãos de Jesus. E depois a gente não tem mais nada.
Então, aqui são estribados no tratado de Eusébio de Cesareia, que eu amo demais de ler Eusébio de Cesareia, e Flávio Joséfo, dois grandes historiadores gregos. Então vai estar ali para você aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E nós temos base bíblica para isso, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A graça e o conhecimento tem que andar junto, irmão, andar junto. Se a graça e o conhecimento andar junto com a gente, você vai ver que glória que vai ser a nossa vida. Aonde nós passarmos, aonde nós falarmos, Deus se responsabilizará pela palavra dele que sai de nossa boca. E é verdade isso, porque um dia o Elias disse: olha, Acabe, tem uma coisa para te dizer, nessa terra não vai mais chover, a não ser segundo a minha palavra. Aleluia. Deus podia dizer: então não vou fazer nada. Pois Deus fez valer a palavra de Elias. Por quê? Porque Elias não tinha crescido só no conhecimento, ele cresceu na graça. Cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, e foi uma bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu queria que todos os doutores, mestres, PhDs, juízes se convertessem. Você imagina com o poder, a oratória, o poder do conhecimento que essa gente tem. Mistura inteligência com sabedoria e muita unção, irmão. Ia ser uma glória de Deus. Eu ia gostar de sentar para ouvir, não é verdade? Uma bênção de Deus. E esses outros dois aqui, só eu pregando, por misericórdia. São DVDs maravilhosos. Esse aqui eu prego para pastores e obreiros e obreiras. Mas diz que tem uma chamada. E o tema desse DVD é os desafios de uma viagem sem volta. Que viagem que é essa? Para a cruz. Eu prego aqui num tom, aqui até eu falo num tom de brincadeira, porque tem verdades que a gente só consegue falar brincando, rindo. Eu digo aqui que crente que abraçou a cruz um dia e que pensar em olhar para trás, ele não vai ser digno nem de vender alface na feira. Não tem mais para onde ir, irmão. O apóstolo Pedro estava certo quando Jesus disse: você não quer ir embora, Pedro? Para onde que a gente vai? Não tem mais para onde ir. Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Então Deus me deu essa mensagem aqui, os desafios de uma viagem sem volta. Os desafios que o cristão vai passar pelo caminho, as provas, as adversidades, os problemas das nossas circunstâncias, da nossa existência. Mas é assim mesmo. Nós não somos os que retrocedem. A gente, por nós, é vencer ou se não vencer. Por nós não existe plano B. Plano B, só existe o plano A. E Jesus é o plano A da nossa vida. E esse aqui é um que eu mais amo, esse DVD aqui, que foi um presente de Deus para a minha vida, que eu tive a oportunidade de ministrar no centenário da minha igreja, da Assembleia de Deus. E Jesus batizou mais de 30 pessoas com o Espírito Santo. Um tema um pouco duro. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu falo sobre o sermão da montanha, os dois sermões. O sermão lá da montanha, que Jesus pregou dizendo: se vocês estão chorando, vocês são bem-aventurados, porque bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados pelo próprio Deus. Aí depois que ele termina o sermão da montanha, ele vai pegar os 12 discípulos e ele vai descer para o pé da montanha, lá embaixo no pé da montanha, e ao descer, ele vai dizer para os discípulos: gente, o que eu falei para vocês e para todo mundo lá em cima, valeu para eles e valeu para vocês. Só que o que eu vou pregar para vocês aqui embaixo só vai valer para vocês. João, quem é você, João? Bom, está dizendo que eu sou o João, eu não sei quem eu sou. Pedro, quem é você? Diga o senhor aí. É o Senhor que tem palavra de vida eterna. Glória. E olha, Jesus vai dizer para eles: sabe quem vocês são? Vocês são o sal da terra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Pedro, você vai fazer coisas que os jornais deveriam vaticinar.
televisões, rádio, mas ninguém vai dizer nada. O sal só é lembrado em 2 momentos: quando a comida está salgada demais, ou quando a comida está sem sal. A Globo só mostra carnaval, Big Brother, o drogado que se converte aqui, o doente que é curado aqui, a pessoa que é transformada aqui. Nós pregamos o céu, a eternidade, a salvação. Nós pregamos o amor de Jesus, que acolhe todo mundo, que ama, que perdoa. E a Globo não mostra isso. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós não vamos receber honra aqui na terra. E tem pregador e cantor que se engana, diz, não, porque eu sou príncipe. Para com isso, mano. Isso não é príncipe, coisa nenhuma. Isso vai ser um dia, não é? A Bíblia diz que nós sentaríamos entre os príncipes. Nós não somos príncipes, nós sentaremos entre os príncipes. Na mesa dos príncipes, dos nobres. A promessa de Deus para nós é para a vida eterna. Glória a Deus. É para a vida eterna. Para aqui, Deus nos prometeu uma vida com dignidade. Aleluia. Dignidade, Deus prometeu. Obrigada, gente. E glória a Deus. Então vai estar aí, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. A minha esposa vai estar cantando 2 louvores. E eu vou trazer uma mensagem que já está ardendo aqui dentro. Aleluia. Deus me deu uma mensagem maravilhosa para ministrar essa noite. Não sei quem é que vai colocar aqui. Eu vou ajudar ela aqui. Vou entregar o CD e o playback para o irmão. Vou pegar minha filhinha, que pregador e cantor que tem filho é assim mesmo, irmão. Tem que fazer isso a troca. Nas igrejas é aquela correria. Eu para um lado e ela para o outro. Assim, ó. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar conhecendo mais uma parte do povo que vai morar comigo lá no céu. E é gratificante para nós estarmos conhecendo os irmãos, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Vou adorar o Senhor Jesus com uma canção bem conhecida. Creio que os irmãos já conhecem. E quero convidar os irmãos para adorar comigo. Glória a Deus. Aí o fato das agendas muito apertadinhas uma da outra, a voz da gente vai desgastando um pouco. Meu esposo pegou uma gripe forte, mas nós não pode deixar de adorar o Senhor. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoa. Deus eterno. Tu és santo, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. Abençoa, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, Jesus.
vezes nós olhamos para nossas vidas e falamos, não, Senhor, já está na hora do Senhor abençoar, já está na hora do Senhor mandar vir a bênção. Mas o Senhor Jesus diz que você não está pronto ainda para receber. Ele está preparando o teu coração, está preparando o teu caráter para você receber a sua bênção. Amém? Deixa o Senhor Jesus te usar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Não pare de adorar o Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Santo, santo. Aleluia, Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei.
mais amado e querido da igreja. João 3,16. Aleluia. Todos que possuem um exemplar da Bíblia, abram por favor. Em João, Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Amém? Vamos ler mais uma vez? Eu estou com uma tradução diferente, estou para trabalhar, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Fique tranquilo. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Amém? Amém. Sentem, meus irmãos. Meus queridos irmãos, aleluia. Esta é uma passagem bíblica, no meu ponto de vista, é a passagem bíblica mais linda que nós temos como cristão. Porque através dessa expressão de João, tentando dissertar o tamanho do amor de Deus, que Deus vai dedicar a todos nós, os seres humanos, é que nós vamos entender um pouquinho da maneira que Deus nos ama, já que nós não vamos conseguir compreender o tamanho da proporção desse grande amor. Na verdade, nem o escritor João, que andou com Jesus, que foi chamado por Jesus, junto com seu irmão Tiago e Pedro, e junto com eles a mãe deles veio também, mas que andou com Jesus e andou por muitas partes com Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, vendo Jesus operar grandes milagres entre as pessoas que ouviam ele pregar e que corriam atrás dele em busca de um milagre, e que participou de muitas ceias com Jesus, e a última, a principal, com Jesus, e que viu Jesus sendo levado para o céu em uma nuvem, sendo oculto dos homens, e que recebeu a visita de um anjo dizendo para ele e para os seus colegas que eles não deveriam ficar pasmos ali olhando para o céu, porque o mesmo Jesus que eles viram ser recebido no céu, ele voltaria para buscar a igreja dele, os filhos deles, aqueles a quem ele havia deixado. Então João participou de muitas coisas maravilhosas com Jesus, fez parte da comitiva de Jesus e recebeu muito a palavra de vida de Jesus e recebeu muito a exortação de Jesus. Eu fico imaginando os momentos que Jesus não estava ministrando para as multidões, e quando eles estavam sentados em uma roda conversando com Jesus, que tipo de informação, pastor Lindomar, Jesus estava passando para os seus discípulos, já que Jesus não era só o Deus deles, mas era o discipulador deles. Jesus estava treinando os seus discípulos. Os irmãos notem que Jesus nunca construiu nenhuma igreja. Se você parar e procurar em todos os textos sagrados, em toda a história de Jesus, nós não vamos ver nunca Jesus construindo um grande templo, fazendo uma grande igreja. Jesus não quis perder tempo naquela época com isso, porque ele estava investindo maciçamente em homens, em pessoas, porque ele sabia que depois que ele investisse de verdade e treinasse esses discípulos, eles estariam aptos para plantar igreja pelo mundo inteiro, e a palavra que eles pregariam seria, e é até hoje, obviamente, uma palavra de poder, de ousadia, a ponto do apóstolo Paulo se levantar e dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para todos nós. Por isso, então, esse evangelista, ele não consegue chegar a uma dimensão do tamanho desse grande amor de Deus. Ele tenta dissertar, ele tenta colocar com as suas palavras,
ele tenta buscar. O evangelista João é um dos discípulos mais destacados entre todos os discípulos, porque os irmãos notem que havia 300 homens, 150 homens de um lado da rua e 150 homens do outro lado da rua, cobrando impostos. Estavam todos ali cobrando impostos. Ou perdão, estou confundindo. Mas enfim, a chamada de João, a chamada dele é uma chamada específica. E junto com Mateus, aí sim, que era 300 homens que ali estavam, 150 de um lado, 150 do outro, Jesus vai entrar com a comitiva e vai chamar justamente Mateus, que era colega, que era amigo, que era conhecido, que serviu e que foi discipulado e que foi preparado pelo próprio Jesus para plantar igrejas, para assumir o reino, para plantar o reino, para anunciar o reino e para fazer com que a justiça de Deus seja implantada em todos os cantos e em todas as famílias da terra. Este João, sim, que agora que está sendo conhecido como o apóstolo do amor, por conta das pregações que ele pregou, por conta das orações que ele fez, por conta das visões que ele teve, por conta das experiências que ele teve com Deus e por conta de pastorear a maior igreja que estava lá, ele começa a dissertar, ou pelo menos tentar dissertar o tamanho do amor de Deus, ou do grande amor de Deus. Ele vai entendendo que esse amor é incalculável, ele vai entendendo que esse amor não tem proporção de tamanho, ele vai entendendo que esse amor é um amor único, ele vai entendendo que esse amor é um amor verdadeiro, ele vai entendendo que esse amor é diferente de todos os outros amores que existem, e ele vai tentar a resumir dizendo: olha gente, não há como chegar a um ponto chave, então eu vou resumir dizendo que Deus amou o mundo de uma maneira tal que ele pegou seu único filho e entregou para morrer por todo mundo, por todo o povo, por todo aquele que deposita a sua fé, a sua credibilidade a Deus, ao céu, ao reino de Deus. Na verdade, humanamente falando, o normal era que Deus viesse e morresse pela humanidade, já que ele pensava e entendia que um sacrifício deveria ser feito por toda a humanidade. Mas Deus, na sua glória, Deus no seu poderio, Deus na sua sabedoria, Deus em toda a sua graça, em toda a sua misericórdia, em todo o seu conhecimento, em tudo isso que ele representa, ele entende que a morte dele não seria uma demonstração de amor completa, morrendo pela humanidade. É por isso que ele vai pegar o seu único filho, aleluia, e ele vai enviar o seu único filho para morrer por toda a humanidade. É por isso que ele vai continuar dizendo, a partir do versículo 17, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então a demonstração de amor já está estampada, já está inserido esse movimento de amor, esse movimento de compaixão, esse movimento de misericórdia, esse movimento de acolhimento. Ora, quando Jesus em Deus resolveu nos acolher, nós éramos pecadores ainda, e não pecadores arrependidos. Nós não éramos pessoas que prestávamos um culto de louvor a Deus, de exaltação a Deus, de adoração a Deus. Nós não vivíamos culto para Deus, nós estávamos perdidos, completamente perdidos. As nossas atitudes, a nossa moral, nós não tínhamos moral, nós não tínhamos absolutamente nada. Haja vista o que a Bíblia vai dizer: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estávamos condenados, todos estávamos perdidos, não havia mais saída, não havia mais escape.
escape, não havia mais absolutamente nada. Aqui Deus se levanta com amor, com misericórdia, e querendo mesmo mostrar o tamanho da sua misericórdia, ou a sua misericórdia em si, e Ele vai pegar o seu único filho, e Ele vai mandar para a terra, para nascer na terra, para viver e ter a vivência das pessoas, até para entender o que é que a gente sente quando está cansado, quando está com sono, quando está triste, quando morre alguém, quando enterra alguém. Tudo Ele sentiu, e a Bíblia vai dizer que esse sacerdote, ele nunca pecou, esse sacerdote nunca blasfemou, esse sacerdote nunca cometeu um equívoco. Esse sacerdote é santo, é puro, esse sacerdote é único, esse sacerdote é invencível, esse sacerdote é tão poderoso que ele entendeu a vontade do Pai e ele veio e entregou-se por nós. E ao entregar-se por nós, ao derramar o seu sangue, Ele fundou a sua igreja, e ao fundar a sua igreja, Ele vai proferir uma palavra em relação à sua igreja, e Ele vai se levantar dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. Então eu quero que você entenda uma coisa: você não é normal, você não é comum, você não é um fraco, uma fraca, você é um servo de Deus, você é filho do Altíssimo. Sobre a sua vida existe uma chamada. Foi por você que Jesus foi para a cruz, foi por você que Ele derramou o sangue, foi por você que Ele sofreu, foi por você que Ele padeceu. Ele morreu para que a gente vivesse, Ele caiu para que a gente ficasse em pé, mas Ele ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Irmãos, eu fico tentando entender o tamanho desse amor. Eu fico pensando, e eu tenho que me emocionar e me renovar, porque na verdade a gente não sabe qual foi o julgamento que Jesus teve. A gente não sabe se o julgamento de Jesus foi no sistema judaico, ou se ele foi julgado no sistema romano. Se ele foi no sistema judaico, no mínimo 470 cortes foi aberto no seu corpo, com as chicotadas que levou. Se ele foi condenado na tradição romana, no mínimo 2.400 cortes abriu-se no seu corpo. Já feriu o pé, a mão, feriu o seu lado esquerdo, colocaram uma coroa de espinho que abriu 70 furos, buraco na cabeça, todo ao redor da cabeça. Tudo isso Ele fez para plantar uma igreja, Glória a Deus. para levantar uma igreja. Porque todo mundo tinha uma religião, todo mundo tinha uma denominação, todo mundo tinha um partido político. Jesus se levanta e diz: já que você tem a sua religião, já que você tem a sua religião, já que você tem seu partido político, vamos fazer o seguinte: eu também vou fundar uma igreja, e essa igreja vai ser poderosa, essa igreja vai ser única, essa igreja vai ser perfeita, essa igreja vai ser linda, essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo, e o inferno até vai se levantar contra, mas vai cair por terra, porque a minha igreja vai fundar uma igreja. E é por isso que Ele funda a igreja. E para essa igreja assim, Ele vai dar para essa igreja demonstração de amor. Para essa igreja assim, Ele vai dar demonstração da verdadeira misericórdia. Glória a Deus. Você pode ver que Ele vai defender essa igreja e vai investir fundo, maciçamente nessa igreja. Alguém vai se levantar e dizer: olha, os teus discípulos não lavam as mãos para comer? E Ele vai responder dizendo: para que lavar a mão? O importante não é o que entra neles, é o que sai deles. Isso já é um investimento de um verdadeiro líder, que vai trabalhando o caráter, que vai trabalhando o espiritual, que vai trabalhando a moral, que vai trabalhando o psicológico, que vai trabalhando o espiritual, vai trabalhando todas as áreas. E alguém se levanta e diz: os teus discípulos não jejuam. E Ele vai dizer: para que jejuar se eu estou com eles? Deixa que eu jejuo com eles. Mas você pode ver que em todo tempo Jesus está ensinando eles, está treinando eles, está preparando eles.
para a oração, Jesus vai chamar eles para a consagração, Jesus vai chamar eles para o jejum, Jesus vai chamar eles para a busca, Jesus vai chamar eles para o renovo, Jesus vai chamar eles para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da graça de Deus, para o conhecimento da misericórdia de Deus, para o conhecimento da chamada de Deus. Eles estão sendo preparados. E sabe o que ele diz? Eu vou te dizer uma coisa essa noite: você não caiu com aquele paraquedas. Você não caiu na igreja de paraquedas. A Bíblia vai dizer o seguinte: a sua substância estava informe o dia que Deus te olhou, te viu, te chamou pelo teu nome e disse mais uma coisa: você tem dono, você é meu. A partir de agora você é ovelha do meu pasto. Não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu e me chamou e me fez obreiro da casa dele, servo do Deus vivo. Então, todo momento ele demonstrou o amor verdadeiro para nós. O amor verdadeiro. Embora a humanidade não conheça o amor, a não ser o amor de Jesus. Mas para a humanidade esse amor é tão profundo, é tão grande, é tão perfeito que a humanidade fica perdida em relação a esse amor. Sabe, eu fiz uma pesquisa e eu li algumas pesquisas. Chegou-se à conclusão, pastor Lidomar, que possivelmente 98% da humanidade nunca amou ninguém. Os senhores estão me ouvindo isso aqui? Possível, olhe para o irmão que está do seu lado, por favor. Não é meu costume, mas dê uma olhada no olho dele, olhe para mim de novo. Aleluia. Possivelmente essa pessoa que você acabou de olhar agora nunca amou ninguém na vida. Para nossa tristeza, possivelmente 98% da humanidade nunca amou ninguém na vida. Ele tem um sentimento de apego, um costume de convivência, um sentimento de posse, mas apego não, mas amor de verdade não. Essa falha no amor, essa fragmentação no amor. Eu sempre digo, eu sempre nunca vou esquecer disso. Quando alguém, um dia eu dava psicologia pastoral e alguém chegou no gabinete e disse assim, no escritório eu atendi, disse assim: pastor, eu vou me separar da minha esposa, eu vou largar dela, porque eu não suporto mais ela, eu não aguento mais ela. Mas por que você vai separar? Ele simplesmente: olha, eu amo a minha esposa, eu amo muito ela, porque é que ela não me faz feliz. Alguém entendeu isso aqui? Como assim? Ó, eu amo ela, mas ela não me faz feliz. Então por isso eu vou me divorciar. Ora, se é você que ama, é você que tem que fazer feliz. Não há possibilidade de eu chegar na minha esposa e dizer: ó, eu te amo e você tem que me fazer feliz. Não, eu te amo e eu vou te fazer feliz. E você vai ter a liberdade de escolha se você vai me incluir nessa felicidade ou não. É aqui que entra o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, é tão profundo, é tão maravilhoso, é tão perfeito, que Ele diz à humanidade: eu amo vocês, e é justamente por amar vocês que eu vou entregar o meu único filho, para vocês serem perdoados e para vocês não irem para a morte, e vocês vão ter a liberdade de escolher se vão me incluir na felicidade de vocês ou não. Aleluia. Felicidade. Olhe para mim, a gente tem uma dificuldade de incluir Deus nas nossas vitórias. O ser humano tem dificuldade de incluir Deus nas suas vitórias, nas suas conquistas, nas suas alegrias. Deus tem lugar na vida do ser humano quando o ser humano está chorando. Deus tem lugar na vida do ser humano quando o ser humano está sofrendo. Deus tem lugar na vida do ser humano quando o ser humano está com doença, está com dor, está se sentindo desconfortável. Deus tem lugar na vida do ser humano quando o ser humano está se sentindo traído, quando está perdendo a esposa, a família, o filho, perdendo o marido. Mas quando ele tem vitória, ele não consegue incluir Deus, aleluia, nessa vitória. E eu te pergunto: isso é amor?
Isso é apego. Isso é apego. Se fosse amor, nós não precisávamos ter que estar sofrendo, angustiando, perdendo tudo para saltar de madrugada de joelho e buscar a presença de Deus, e chorar na presença de Deus, e buscar renovo na presença de Deus. Já parou para pensar que quando você não está sofrendo, quando você não está lutando, você tem dificuldade para se levantar 3 horas da madrugada e dobrar o joelho e orar de verdade? Eu estou falando de orar de verdade, buscar Deus de verdade. Quando você dobra o joelho, sem pressa, mesmo que tenha que trabalhar outro dia nisso, enquanto eu não for renovado, enquanto eu não for cheio da presença de Deus, enquanto eu não conseguir chorar por conta da glória de Deus para me invadir e me tomar, eu não saio daqui. Aquilo não é nem oração, é uma prece mecânica. É igual aquela oração quando a gente vai almoçar, que a maioria das orações na hora de almoço, de alimento, é a pior oração que existe. Uma oração que Deus nem responde. Se o cara está morrendo de fome, Senhor, muito obrigado pelo alimento, amém. Só falta dizer, Senhor, a mesma de ontem. Quero que você entenda uma coisa: Deus não é sua marionete. Deus não é o fantoche do pastor Claudiano, que o pastor Claudiano chega e vai manipulando Deus. Deus não é manipulado por ninguém. Deus não recebe ordem de ninguém. Quem dá ordem é Deus, quem manipula é Deus. Se alguém é fantoche de alguém aqui, é a gente. Deus maravilhoso. Então o ser humano tem uma dificuldade de incluir Deus nas suas vitórias. O ser humano tem uma dificuldade de incluir Deus nas suas conquistas. Lembra do Barrabás? Qual que era o estado de Barrabás? Sentado, cabisbaixo e triste. Não tem aquele eu do Rufino que a gente canta? No fundo de uma cela fria, Aleluia. era eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto banhando o meu rosto, e eu, refém dos meus pecados, me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Aleluia. Eu chorando ali desesperado, chegou um soldado, quebrou as correntes e falou assim: você vai se livrar da morte. Aleluia. É seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo para ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. O Barrabás, olha aqui para mim. O Barrabás vai saindo meio que olhando para trás, nem acreditando no que está acontecendo, porque ele era bandido, era safado mesmo. Aleluia. Mas os soldados se levantam, o capitão se levanta e diz: vai em paz. Aleluia. Você não tem motivo para ficar. Por quê? Por quê? Porque outro vai morrer no seu lugar. Ô Barrabás, por favor, não esqueça de incluir Jesus na sua vitória, Barrabás. Não esqueça de incluir Jesus na sua alegria. Aleluia. Não esqueça de incluir Jesus nessa grande vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente acrescenta, mas nem se fala em Barrabás. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo morto e ele está sendo condenado. Sei lá, enfim. O problema é essa dificuldade que a gente tem de incluir Deus em nossa alegria.
Glória a Deus, aleluia. Por isso que toda vitória que te arrebata de Deus, não é de Deus. Todo relacionamento que te tira da presença de Deus, não é de Deus. Nada pode te separar do amor. O apóstolo Paulo se levanta e diz: nada pode me separar do grande amor de Cristo, nem a morte, nem a vida. Ele é taxativo, é sincero, ele é literal, nem a morte e nem a vida. Eu não estou nem aí para a morte, eu não estou nem aí para a vida. Eu tenho uma aliança com Jesus e ele faz parte da minha vitória. Nada pode me separar desse amor. É por isso que a alegria que há para os pobres dura pouco. Não dizem por a alegria de pobre dura pouco, que o cara é pobre mesmo. A maior pobreza não é falta de dinheiro, é espiritual. Um indivíduo que consegue sentar num culto na igreja, como hoje, domingo à noite, e não consegue sentir a presença de Deus. Isso é pobreza. Todo mundo está sentindo, eu estou sentindo aqui, eu acredito que alguém vai estar sentindo. Agora o renovo, a graça. A gente sabe que está aqui, mas alguém não sente nada. Pobreza não é andar a pé, pobreza não é pagar aluguel, pobreza é estar no meio da glória de Deus e não sentir nada. Passa pastor, passa levita, e vai passando, todo mundo quer falar, mas daqui a pouco vem o samaritano. Aleluia! O samaritano é diferente. O samaritano pega e põe nas costas, leva para a estalagem, põe lá na estalagem, ó. Estou deixando pago adiantado. Se ele ficar mais, quando eu passar de volta eu pago. Dá comida para ele, dá bebida para ele, dá remédio para ele. Cuide dele! Isso é amor. Só que a humanidade é egoísta. Você quer ser amado, quer receber presente, mas você não quer fazer nada. Aí está lá o crente: ah, eu estou feliz, recebi que torrar, meu Deus. Aí os 10 demoninhos olhando de longe: por que esse crente está feliz? Ele recebeu vitória. Olha a pergunta do cão: e ele incluiu Deus na vitória? Não. Então a alegria dele vai durar pouco. Quem não é fiel a Deus, irmão, a alegria dele dura pouco. Porque não inclui Deus na vitória. E que o inimigo vem arrebenta tudo. Mas quando o crente inclui Deus na vitória, casa que Deus mora, Satanás não entra. Casa que Deus habita, o cão não entra, não destrói, não rouba, não faz nada. Se vier a prova, a Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela
Eu sempre digo para minha esposa e para minha filha: eu amo muito vocês, mas o que eu sinto por Deus vai além, é muito além, não dá para explicar. Se eu tenho uma esposa, foi Deus que deu. Se eu tenho uma filha, foi Deus que deu. É Deus que proporcionou a minha alegria. Como é que eu não vou incluir Deus nisso? É Deus que me proporcionou que eu tenho pouco ou muito, não interessa. É só ponto de vista. Tudo que eu tenho foi Deus que deu. Eu tenho que incluir Deus nisso. Deus tem que estar presente. E se Deus não estiver presente, não presta. Você tem saúde? Inclua a Deus na sua saúde, venha para a igreja, cante, chore, busque, ore, porque foi Deus que te deu saúde. Você está de pé. Inclua a Deus na sua saúde, inclua a Deus em tudo na sua vida, e você vai ver que tudo vai muito bem. Eu não posso esquecer de um louvor que Jó escreveu, a canção que Jó escreveu. Aleluia. Olha o que Jó escreve. Antes eu te conhecia. Conhece? Te ouvi falar. O Jó era aquele crente, só ouviu o testemunho dos outros. Aleluia. Rico, poderoso, famoso. Só que de repente, as coisas complicaram para a vida de Jó. E Jó perdeu os filhos, 10 filhos. Jó perdeu a riqueza, as casas, os empregados, os camelos, as vacas, os ovelhas. E por último a esposa dele não deu conta. E alguns pregadores já ficou triste porque não estudam e vêm pregar bobagem no culto. Aleluia. A esposa de Jó nunca deixou Jó. Nunca deixou Jó. A esposa de Jó só não deu conta de ver perder tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo. E ver um marido que ela amava jogado na cinza, podre, fedendo. Aleluia. Sabendo que ele servia um Deus. Sabe, queridos, o problema não é a luta que eu passo, que me faz sofrer às vezes, que me faz chorar nas madrugadas às vezes. Não é a luta que eu estou passando, é saber que eu tenho um Deus que tem poder para resolver o problema. Ele está me provando, não sei porquê. Depois eu entendo e dou glória a Deus. E ela vai dizer: abençoe esse Deus e morre. E o Jó disse: você é louca, mulher. Se esqueceu. Quando Deus deu, a gente não ficou triste, não blasfemou. Agora que Deus tirou, você vai falar mal? E a história vai dizer que a mulher de Jó se arrepende, pastor Lindomar. E isso que eu fico bravo, que os pregadores não pregam. A esposa de Jó se arrepende. Jó não casou com outra mulher e teve filhos. Ele ficou com a esposa dele, que era a mulher de Deus e que amava Jó de verdade. Quem é aquele momento de desgosto, de melancolia, de sofrimento, de aflição, não foi uma bobagem. Aleluia. Mas Deus deu os filhos para Jó. Consertou o casamento, a família. Deus fez tudo para Jó. E Jó escreve essa canção: antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora te contigo. Antes eu conheci o Senhor porque eu ouvia falar. Aleluia. Só que hoje eu ando com o Senhor. Eu caminho contigo. Eu vivo com o Senhor.
O Senhor é meu Deus, eu sou seu servo. E tem mais uma coisa. Eu quero que o Senhor faça parte de tudo na minha vida. Até onde Deus pode ir na sua vida? Em todos os lugares que você vai, Deus pode ir. Deus pode ficar no Facebook até madrugada com você, moça. Deus pode passar a noite todinha no Facebook contigo. Ou depois da meia-noite a conversa muda. É disso que eu estou falando. Se no final do ano você vai à praia, Deus pode ir na praia com você. Tem um lugarzinho para Deus, né? Para Ele ir na praia com você. Se você for para a pizzaria com seus amigos, tem um lugar para Deus ir contigo para a pizzaria com seus amigos. É disso que eu estou falando. Você vai fazer uma janta com os amigos, tem lugar para Deus. Eu vou na festa da empresa no final de ano, tem lugar para Deus. E na festa de final de ano, contigo lá na empresa. É que às vezes não tem lugar para Deus em nossa vida. Até que o Senhor pode vir, Deus. Daqui para cá eu não me garanto. Daqui para cá eu não dou conta do que eu vou fazer. Não posso me responsabilizar por nada. Aleluia. Ou você inclui Deus 100% na sua vida, ou você está perdido, ou você é um miserável. Tudo que Deus quer é um espaço na sua vida. Lembra da canção do nosso amigo lá do norte, do nordeste do Brasil? Tudo que eu queria era sentar contigo e conversar. Mas atenção, você não me deu. Aí Deus canta: foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você se lembrava de mim. Eu sei que pode parecer uma expressão trincada o que eu vou dizer agora, pastor. Mas Deus sente falta de alguns crentes. Deus é eterno. Deus sente falta de ouvir a sua voz. Santo. Sabe aquela voz rouca da madrugada? Glória a Você Deus. acordava morrendo de sono Aleluia. para falar com Deus. Deus verdadeiro. Eu trabalhava numa empresa, eu mentia pro gerente que era ruim demais. Eu tenho que ir no banheiro, estou ruim hoje. Chegava lá e dobrava os joelhos no vaso e ficava falando com Deus. Aleluia. Conversando com Deus. Deus maravilhoso. Mas Deus só ouve a sua voz quando você está triste. Deus só ouve a voz de alguém aqui quando as portas estão fechadas. Aleluia. Quando você está feliz, você não lembra de Deus. Quando você está com dinheiro no bolso, você não lembra de Deus. Quando ninguém está doente, você não está doendo nada, você não lembra de Deus. E tudo que Deus quer é ouvir a sua voz. É ouvir suas palavras. Eu ouvi você chegando diante dele, dizendo: Deus, eu vim aqui hoje para ouvir o seu conselho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu diga? Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero te incluir na minha vida. O Senhor está nesse negócio, o Senhor não está. O Senhor quer que eu faça, o Senhor não quer que eu faça. O Senhor quer que eu vá, eu vou ou não vou? Aleluia. Glória a Se Deus. estiver comigo. Aleluia. Tem uma canção, eu não sei cantar, eu fico inventando, criando letra na hora, ou tom. Aquele amor, se ele não for o primeiro do seu coração, Verdadeiro. então não resta mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for
questão é essa. Quem é o primeiro no seu coração? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Eu quero fazer um convite a vocês essa noite. Mesmo você sendo crente, não tem problema. Eu quero saber se você tem coragem de vir aqui na frente fazer uma oração comigo e dizer nessa oração, dizer: Deus, a partir de hoje eu vou te incluir 100% na minha vida. Aleluia. Tem alguém com essa coragem de ir aqui na frente? Sai desse banco aí e vir aqui na frente e dizer: Deus, a partir de hoje eu vou te incluir 100% na minha vida. Aleluia. Eterno. Eu vou incluir o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor inclua a minha história. Eu quero ser diferente. Eu quero ser completamente diferente. Eu quero ser guiado e controlado pelo Espírito. Eu duvido que seja só esses três. Tem mais alguém? Eu não estou convidando para aceitar Jesus, não. Eu estou falando para você que tem coragem. Você que tem coragem de dizer: Deus, a partir de hoje eu quero te incluir. Aleluia. É, Senhor. Em tudo em minha vida. Nós Cristo. Deus amado, Deus. Espírito Santo. Tristeza na nossa vida, irmãos. A angústia, sofrimento em nossas vidas, às vezes, que Deus está dizendo: se Ele tivesse me incluído na vida dele em tudo, eu não estaria passando por isso. Jesus. Olha aqui. Satanás não respeita crente feliz. Glória a Deus. Não adianta dizer: não estou feliz, mas o que importa é que você está feliz. Aleluia. Não recebi vitória. Satanás não respeita crente com vitória. Aleluia. Satanás respeita somente uma coisa: a presença de Deus na nossa vida. Se a presença de Deus estiver na nossa vida, Ele não chega. Se a presença de Deus estiver na nossa vida, Ele não chega. E se não tiver, Ele vai chegar e vai roubar. Essa alegria vai durar pouco. Essa vitória vai durar pouco. Ele vai inventar alguma coisa. Não adianta, vai acabar, vai destruir, vai terminar. Mas se Deus estiver na sua vida, se Deus for o primeiro no seu coração, você vai ver que Satanás não vai entrar, o inimigo não vai vir, nada vai acontecer, você vai dar glória a Deus. Deixa eu fazer o segundo apelo para mim orar. Tem alguém aqui, por acaso, que talvez já foi da igreja e não é mais, ou que nunca foi, mas hoje quer dizer o seguinte: Senhor, eu quero te levar para casa. Deus, você é o primeiro na minha vida. Aleluia. Se tiver alguém aqui que quer que Jesus seja o primeiro na sua vida, não se dá uma louvado Deus. Exaltamos Cristo. irmãozinho só que quer aceitar Jesus, que quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. Umzinho só tem. Louvado Deus. Tem ninguém não? Isso é mais uma oportunidade. Tem mais alguém? Santo Espírito. Nós te louvamos. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Deus é verdadeiro. Vamos pedir para Jesus entrar na nossa casa, Senhor, entrar na nossa vida, entrar na nossa história, entrar no nosso sonho, entrar nos nossos projetos, entrar em tudo em nós, nos nossos sonhos, naquilo que desejamos. O que for de Deus vai permanecer na sua vida, e o que não for de Deus vai sair. Deus. Eu quero profetizar essa noite o refrigério do céu sobre essas vidas. O Senhor conhece as coisas, o Senhor conhece as vidas, os seus olhos vão lá no oculto, Senhor. Eu quero profetizar essa noite glória. Eu quero profetizar essa noite a cura. Em nome de Jesus, onde quer que você esteja, agora receba a cura de Deus, recebe o milagre de Deus.
recebe o renovo de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a autoridade de Deus, recebe a alegria de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida alegria, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo o renovo, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a providência de Deus, eu profetizo o socorro de Deus, eu profetizo a alegria de Deus. Sobre isso, você vai sair daqui esta noite cheio da glória de Deus, cheio da vitória de Deus, cheio da alegria de Deus. Quem abre as portas é Deus, quem te levanta é Deus, quem te dá a vitória é Deus. Eu profetizo esse grande, a grande bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, meu Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia e glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está. Que bom que você veio, Ele já te abençoou. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está. Que bom que você veio, Ele já te abençoou. Estamos chegando ao final do culto da manhã. Tem mais irmãos que estão convidados para estarem na congregação no bairro Monte Carlo. Agradecemos os irmãos que estiveram conosco, né? E que Deus continue abençoando os irmãos. E que esta palavra nós vamos levar para a nossa casa, meditando nela, porque a palavra tem poder. Amém? E se Deus é por nós, os irmãos estão despedidos.